Gente, hoje o Simanca é cult, ele é erudito, ele é chique. Eu tô aqui com a Grace Torres, Kalina Nakarrodo, falei certo? Gente, esses artistas são espetaculares e você vai entender por que no Simanca. Vem com a gente, que o Simanca hoje, posso dizer que ele é muito, muito especial, de Curitiba, do interior de São Paulo, da Uberlândia. E obrigado pelo convite, né? Pela simpatia, obrigada pelo espaço, pela divulgação que você está fazendo. É a primeira vez que a gente vem para cá e está muito importante assim, esse espaço que você está dando. Gente, eu que agradeço. Eu tenho a honra de apresentar vocês para o público aqui de Berlândia e do Brasil. Eu vou começar do começo, gente. Vocês têm muita experiência com música, são mestradas em música na Universidade de Paraná, tem muita história na educação e nas artes de um modo geral. E eu quero saber de cada um de vocês, como que começou a paixão pela música e como essa paixão pela música foi para essa vertente da música clássica e do piano especificamente. Bom, é uma longa Pode história. falar. Né? Não, Quando eu era pequenininha, lá em Barbacena, não, em Paranavaí, que eu morava, minha mãe me colocou, né? Meus pais me colocaram num conservatório para aprender piano daquele jeito mais tradicional possível, né? Eram umas aulinhas meio chatas. Mas se o meu pai tocava piano, minha mãe tocava piano, eu achava legal eles tocando piano, mas quando eu ia para aula não era tão legal. Eu falava, nossa, será que é a mesma coisa? Né? Porque era um ensino meio antigão, assim, né? E aí eu fui um pouco me arrastando e tal, com o piano. Daí quando eu fiquei adolescente, aí eu conheci umas pessoas que faziam música brasileira, que faziam música barroca, uns negócios diferentes, com flauta, com violão e tal. Comecei a ficar amigo de outras pessoas que faziam música. E aí eu fui me apaixonando de verdade pelo gesto de eu fazer música, e não só ficar ouvindo meu pai tocar piano, que ele tocava super bem. Eu fui me apaixonando, aí foi abrindo, né, tanto a música clássica quanto a música popular. E eu comecei também, quando eu era bem jovem, nos meus estudos de piano, fui apresentada por um compositor chamado Béla Bartók, compositor húngaro também, né, do século XX. Ele morreu nos anos 40, assim, século XX. E ele tinha uma música bem diferente, assim, da música que eu estava acostumada a estudar, né, porque não era aquela coisa super melodiosa, super confortável, era uma coisa mais quebrada, assim, mais inesperada, a gente não adivinhava para onde a música estava indo. Então, eu fui me apaixonando por essas músicas mais tortas, assim, ali naquele momento. Me identifiquei com mais tortas. Eu me identifiquei. E aí, com o tempo, né, fiz aula com a Vera quando eu era bem jovem, com 17, 18 anos, e eu passei a ser aluna da Vera lá em Curitiba. E aí a Vera sempre com mil ideias, né? Daqui a pouco já surgiu com uma ideia de um projeto, juntou os alunos dela ali para tocar uma coisa temática. Na verdade, o embrião do coletivo Piano Vera, depois a gente vai explicar o que é, surgiu ali, no começo dos anos 90, com esses alunos da Vera, que ela já inventava projetos que ninguém fazia. E aí, a partir disso, a coisa foi andando, conheci a Lilian em 2006, a gente dava aula na Paideia, Escola de Música na Curitiba, participamos de projetos da Vera, vários projetos, né, com Bar, com Vila Lobos, com o Barto, que a gente fez uma vez a Microcosmos Integral, que foi sensacional. E aí surgiu a ideia, acho que em 2008 já surgiu a ideia da gente fazer as sonatas interlúdios para piano preparado, foi a ideia da Vera. E aí a gente apresentou um projeto lá. Bem diferente, hein? É que a Vera, ela estudou música contemporânea lá na Alemanha, né? E ela esteve em Viena estudando piano clássico, depois foi para Stuttgart, onde ela teve mais contato com música contemporânea, todos esses compositores do século XX. E aí ela ficou apaixonada por vários deles, e o Cage era um deles. Então ela propôs assim, a ideia, mas como é que nós vamos fazer?
Aí a gente resolveu inscrever num edital lá da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba para estudar essa obra e gravar ao vivo. E aí fizemos isso em 2011, né? A nossa história com o Kate começa lá com esses 2 concertos que a gente gravou e viraram um disco, né? Que na época ainda existia CD. Ainda existia CD, gente, mas está disponível, né? Está disponível. Está disponível aí, ó, nas plataformas digitais. Exatamente. É um projeto chamado Preparado em Curitiba. Então, se alguém procurar nas plataformas, né, Preparado em Curitiba, vai chegar no nosso disco. É bonito, diferente e bem preparado para descobrir novos sons, literalmente isso. Então, e agora eu quero saber da Lilian, como é que foi a sua trajetória? Eu acho que para mim o piano ele sempre foi, acho que foi o som que eu me apaixonei, acho que o som mais antigo, assim, minha paixão mais antiga, assim. Talvez porque em casa tinha um piano e eu sou a filha mais nova de 3, né? E meus irmãos eles tocavam já bem antes de mim, antes de eu poder, né, estudar, porque eu era muito pequenininha. E a minha vizinha, ela era professora de piano, então eu cresci ouvindo lá os escala, enfim, muitas essas sonoridades de piano. Meu pai também escutava muitos discos instrumentais, então para mim é muito natural. Assim, eu me recordo que é um som que sempre me encantou, especificamente o som do piano. E aí eu comecei tocando de ouvido, eu queria tirar aquelas coisas que eu escutava meu pai tocando no disco, queria tocar as músicas que os meus irmãos tocavam, mas eram muito pequenininhas e tal, enfim. Quando eu fui estudar, eu não gostei. Aquela coisa da disciplina, né, de ter que ficar repetindo, não gostei. Deixei quieto e mais tarde eu fui estudar bateria. E aí, pensando assim, hoje eu acho que a música, para mim, sempre meio que foi algo que me permitiu conectar com outras pessoas. Acho que eu sempre fiz isso, porque eu sou uma pessoa muito introvertida, não gosto de falar muito. Olha, não percebi, gente. Ela conversou comigo o tempo inteiro. Eu sou bem econômica, assim, né? E a música, acho que foi esse caminho que eu encontrei até hoje, assim, um modo importante que eu vejo de me conectar e de fazer coisas coletivamente, né? Mesmo que o piano seja um instrumento super solitário, a gente deu um jeito de fazer ele de forma coletiva. Tanto que, assim, essa obra que a gente está fazendo é para piano solo. Ela poderia ser executada por um pianista só, mas é muito mais divertido, assim, a gente ganha muito mais, a gente consegue trocar muito mais, deixar mais profunda a experiência. Não só para nós, né? Talvez para o público, a gente estava conversando isso, assim, talvez para o público seja interessante ver assim, a nossa dinâmica. Mesmo que seja uma de cada vez, mas assim, é muito mais divertido fazer isso com outras pessoas. E é tão divertido que a gente acabou criando um coletivo que agrega vários outros pianistas. Cada um toca a sua vez, cada um tem suas peças, mas a gente faz encontros em que a gente toca um pro outro escutar, a gente exercita essa arte de performar em público, que assim, é um problema, Entre né? Não sei vocês. se você toca um instrumento ou já teve essa experiência de se apresentar. Eu tenho muita vontade, mas eu não tenho esse dom. Eu ainda não desenvolvi nenhuma habilidade para instrumento. Mas você é uma pessoa pública, assim, você se apresenta, você tem essa... Você tem alguma coisa de performance dentro de você. Eu falo muito. Então, e para você parece fácil, é algo natural. Assim. Enfim, mas para o performer tem sempre uma experiência diferente você tocar para outras pessoas. Então a gente exercita isso e não é todo mundo que fala sobre isso, né? Quem estuda piano estuda sozinho lá há muito tempo e aí é jogado no palco de repente para tocar. E aí sempre tem o nervoso e a pessoa esquece da branca. Todos os pianistas já passaram por isso. Então fazer isso de forma coletiva é uma forma da gente praticar, porque o nervoso, todas essas coisas, a emoção, sempre vão estar lá, mas você aprende a lidar com isso. Né? Esse é o desafio. E tem o apoio do grupo, né? Tem o apoio. E também tem o fato de você conhecer o repertório, né? Você escutar outras pessoas tocando isso ali, assim, a 1 metro, a 2 metros de distância. É uma coisa riquíssima, assim. A gente não tem isso no dia a dia hoje, né? Antigamente era mais natural, né? Você fazia os encontros musicais na casa de alguém, quando não tinha lá toca-discos, o negócio era tocar. Se alguém tivesse um instrumento e soubesse tocar ao vivo, era uma coisa fantástica, assim, era a diversão da festa.
a gente perdeu, né, bastante isso, assim, então, esses encontros musicais para você performar um no outro, assim, é muito especial. A gente tem essa consciência, assim. Então, coletivo, assim, a música, para mim, tem essa, caminha junto, assim, essa paixão pela música e pela arte, de poder fazer isso com outras pessoas, assim, de se conectar com outras pessoas. E assim, só essa coisinha, porque eu fico muito encantada, porque acho que a música é uma das poucas formas de expressão artística que tem esse poder e tem essa democracia, né? Você fala muito disso no seu canal. Então, a gente, no nosso grupo, assim, a gente tem uma diversidade, tanto de gênero, quanto de faixa etária, quanto de atividades assim, extramusicais. Então, a música permite esses encontros entre pessoas tão diferentes que eu acho que não sei se tem outras formas de expressão artística que permitem você fazer isso juntos, assim, de forma coletiva. Então, eu sou muito encantada com a música por causa desse aspecto assim, coletivo também. Eu concordo com o que você falou na parte da diversidade e de como a música te toca. Eu vou pegar esse gancho para perguntar para você o seguinte, porque uma obra, quando você escuta a primeira vez, ela tem um significado. Você escuta a segunda, ela tem outro. E vocês tocam tem muitos anos. E para fazer um recital, vocês tocam o mesmo recital há muito tempo. Eu quero saber, vamos falar do espetáculo de amanhã, por exemplo, vamos tocar o Johnny Cage, que é um gênero da música erudita, contemporânea, né, do começo do século XX e tudo. Eu quero saber, quando vocês tiveram o primeiro contato, qual foi as suas primeiras emoções? Porque ele fala das 8 emoções no espetáculo, então eu quero entender como é que vocês sentiram as 8 primeiras emoções no primeiro contato e depois como que essas emoções foram se transformando até virar uma, entre aspas, né, uma coisa comum, cotidiana de vocês e a transformação do significado da obra do John Cage. Então, a gente teve duas fases de contato com a obra, porque primeiro, uma obra para piano preparado, você tem que ter um piano preparado para poder estudar ela e ela soar como ela realmente é. A gente não tinha esse piano. Daí... Vamos fazer um adendo. Vamos explicar para o público o que é um piano preparado, porque tem muita gente que não conhece o que é um piano preparado. E é um complexo, gente. Eles vão falar como é que funciona o piano preparado. Então, daí depois a gente volta nas emoções. Sim. Então, a Lilian pode ir me ajudando, né, a explicar. O piano preparado foi um resultado, né, de muita experimentação, pesquisa que o John Cage fez. Que ele precisava escrever um trabalho, né, para dança, e ele queria outras sonoridades, queria sonoridades percussivas. E aí ele, a partir de, acho que alguns experimentos que já existiam de outras pessoas, ele foi desenvolvendo esse piano preparado do John Cage, né? Que consiste em colocar entre as cordas de um piano de cauda, porque as cordas do piano de cauda são deitadas, né? No piano de armário elas são em pé. Então nessas cordas que são horizontais, você insere parafusos delicadamente ali entre duas cordas. Afinados. Né? O pessoal fala. Pedacinhos de borracha, pedaços de plástico, né? É mais de um tipo, inclusive, de parafuso que ele pede, né? Parafuso com ponta, com a rosca diagonal, parafuso sem ponta, com a rosquinha reta, não sei o quê. Então, tem várias especificações. Aí ele indica em qual nota você deve colocar qual material e a que distância dos martelos do piano aquele material deve ser inserido, a distância em polegadas, né? O padrão dele é americano. Né? Então, por exemplo, a primeira nota que a gente prepara, que é um Ré, bem na região grave do piano, é uma borracha, e fica lá, sei lá, 6 polegadas do martelo, mais ou menos. Né? Então, todas as teclas que são preparadas, que são 45, o piano tem 88 teclas, 45 são preparadas. Então, tem essas especificações, e às vezes em uma única nota tem 3 materiais diferentes, né? Para produzir um resultado sonoro bem inesperado. Então, o piano preparado descrevendo mais ou menos isso, não sei se ele não tem algo a acrescentar. É legal assim, que dependendo do material que é utilizado, ele muda um pouquinho o timbre,
mas às vezes muda assim, drasticamente até a altura da nota. Então, uma nota lá, a nota dó, estou preparada, às vezes sou assim, ai, uma nota bem mais grave, que realmente é. Então a gente, às vezes, quem está ouvindo perde um pouco a referência, né? Quem entende da extensão do instrumento ali, a tessitura, como é que funciona mais para baixo, mais grave, mais para cima, mais agudo. Fica um pouco confuso. Para a gente também, assim, no começo era bem, bem esquisito. Mas muda drasticamente a ponto de às vezes parecer um gongo ou um sino. É bem interessante. Eu acho bacana que a gente falando da história do Johnny Cage, ele começou a ter esses insights quando ele foi ser professor em Seattle de um grupo de dança. E aí ele começou a querer ter a percussão no piano. Aí ele literalmente criou essa fórmula do zero. Ele foi muito questionado nesse no primeiro momento, muito falando que era loucura, mas ele insistiu e conseguiu ser um grande expoente, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, principalmente. No Brasil, a obra dele não é tão difundida, né? Mas é bom a gente entender a importância que ele tem para a música como um todo, porque ele introduziu a música eletrônica, ele introduziu esses ritmos que a gente fala que é novo, não é tão novo como a gente pensa, e veio tudo de uma raiz, de uma imaginação, de um cara que foi considerado um louco, mas é um gênio. É exatamente isso. Exatamente. Todo gênio é meio excêntrico, né? Então, É precursor de várias coisas importantes, várias mudanças que aconteceram na música do século XX, e eles estavam por trás de muitas delas. Inclusive a preparação do instrumento, mas isso que você falou é muito legal. Assim. Ele está por trás da música eletrônica e a ideia do ruído na música, né? o ruído acabou de passar. Ruído com algo musical, assim, é uma coisa muito contemporânea. E ele foi um dos caras que começou a pensar nisso. O próprio piano preparado traz um pouco dessa questão, né, de trazer o ruído para a música. Quando você tira aquela altura, né, definida, aquele som bonito, tão perfeito do piano, né, que é quase uma instituição. Então você começa a desestabilizar, assim, aquela harmonia perfeita, tão pensada, né, tão equilibrada do instrumento. Então o Cage é um cara realmente, às vezes, mal compreendido, porque ele estava muito à frente, assim, né, Inclusive, gente, o silêncio para ele é uma nota, né? O silêncio para ele é um meio de arte. Então, qualquer movimento, qualquer coisa aleatória, qualquer barulho aleatório, como passou uma moto aqui atrás da gente, pode ser transformado em algo artístico. Nada para ele é perdido, né? Tudo para ele era motivo de transformação. Exatamente. Só para fazer esse adendo, assim, aproveitando que falou do piano que ele criou, que ele inventou, agora a gente pode voltar para as emoções do espetáculo de amanhã, né, que são 8 que trazem as emoções, e vamos falar dessa trajetória, do primeiro contato até hoje em dia, como são esses turbilhões de emoções que vocês vivem a cada apresentação, a cada concerto. Então, quando a gente, como eu estava falando, né, para a gente começar a estudar, a gente não tinha o piano preparado, era um piano normal, piano da nossa casa, com as cordas em pé e tal. Mas como as partituras são escritas com uma escrita tradicional mesmo, é uma partitura normal, só que ele era tão excêntrico, né, e que a impressão das partituras foi um facsímile da escrita dele, a nanquim, né, então não é editado em gráfica, é o nanquinzinho dele, né, a letrinha dele que está ali nas partituras, é bem legal isso. Então a gente estudou aquilo no piano normal, as peças soavam, né, meio esquisitas, pareciam não fazer tanto sentido, assim. Aí depois a gente teve a oportunidade de alugar um piano de cauda por alguns meses para poder aprofundar o estudo, desenvolver a sonoridade, né, lidar com a preparação. E aí tudo mudou, né? Aí parecia que a gente tinha aquele automatismo das mãos, de passagem de dedo para lá, para cá, reflexo e tal, mas o som tinha mudado completamente. Na primeira vez que você toca, você fica meio perdido, assim. E a gente foi se acostumando e se apaixonando cada vez mais. E aí, sobre essas emoções, a influência disso é lá da Índia, né? Que são
acho que 8 ou 9 rasas que eles têm lá na Índia, que falam sobre emoções como alegria, tristeza, raiva, erotismo, né, paixão, as emoções humanas. Mas isso não está explícito ali nas sonatas interlúdias. Ele não diz qual peça se refere a qual emoção. Pode ter sido uma influência assim, geral na peça, né? Não especificamente que em tal peça ele queria expressar e tal. Mas talvez ele fez isso de propósito, Exato. pra assim, qual essa nota vai gerar qual emoção para essa pessoa. Então, talvez ele quis gerar essa dúvida na plateia e não quis definir qual hora é de tal noção. E a dúvida para o próprio pianista, né? Apesar de ter algumas ali que são muito claras para a gente, né? A gente às vezes sente, né? Eu acho que a gente acho que isso aqui é meio erótico, esse aqui tá mais puro. Mas não é nada fixo, né? Isso é legal também. É muito interessante, né? Essa consciência que ele tinha de que está tudo se transformando o tempo todo. E a própria percepção das pessoas, das emoções, também vai mudando o tempo todo, né? A cada geração, a cada cultura diferente que você visita, isso varia. E eu acho que a cada noite também de concerto, dependendo do estado de espírito de vocês, as suas percepções, as suas emoções mudam a cada performance. Apesar de vocês terem uma condição audível de entender, isso aqui é de tal emoção, isso aqui é de tal emoção, mas isso aqui tá me atingindo de tal forma hoje, isso aqui é de tal forma ontem me atingiu de uma maneira diferente. Vocês conseguem perceber esse tipo de alteração? Legal que você falou isso, porque é a terceira vez que a gente está fazendo esse ciclo de peça. A gente fez em 2011, depois em 2016, a gente fez uma turnê no estado, e agora é a terceira vez que a gente está fazendo, tendo a oportunidade de apresentar uma turnê nacional que a gente está fazendo. Então, a gente está criando uma intimidade de longo prazo, assim. E é bem isso que você falou, quanto mais a gente toca, acho que no geral, quando você vai ficando íntimo de algo, você tem essa liberdade de olhar cada vez de um jeito diferente, assim. Então, realmente, cada vez, quando eu vou executar, eu tenho uma sensação diferente, assim. As peças, às vezes, que eu toquei lá em 2011, eu tenho uma outra sensação daquela que, às vezes, era bem erótica. Nossa, mas eu tô sentindo que ela é de outro jeito agora, assim. E eu lembro que no começo, na primeira vez que a gente apresentou, em 2011, eu estava muito focada nessa questão das emoções. Eu queria, assim, realmente, nossa, eu quero achar a emoção. Mas realmente o que veio foi a questão da consciência do som ao redor. Porque as peças, elas são muito silenciosas, tanto que a gente pediu para desligar o ar-condicionado. Então, estava tudo muito silencioso, então a gente escutava as pessoas chacoalhando na cadeira, as pessoas tossindo. E eu lembro que uma hora eu tive muita consciência, assim, do roçar do meu figurino no banco do piano. Eu lembro até hoje disso, assim, tão consciente que você fica do contexto. E acho que essa é uma das coisas legais que o Cage traz, que para mim, nessa retomada das peças, está sendo mais amplificado ainda. Assim. Na verdade, a consciência do que acontece entre as notas, não a nota em si que você está tocando, mas o que acontece entre um som e outro. E as músicas dele permitem muito isso, porque elas tem notas muito longas, às vezes, tem pausas enormes. Então, é uma experiência do contexto assim, bem interessante que eu não sinto em nenhum outro repertório que eu toco. Gente, isso é muito legal quando vocês falam. E como vocês mesmos mencionaram, essa é a terceira turnê do espetáculo, né? Ela vai para 12, 13 anos agora. E é uma turnê nacional. Como um espetáculo que nasceu em Curitiba, né? Veio parar em Terras Mineiras, gente. Eu quero entender como é que vocês encontraram o Teatro Ninha Rocha, que faz referência a uma grande pianista aqui, nossa, né, da Nininha Rocha. Ela nos deixou tem até pouco tempo. E acho que é um prazer para quem conhece a história da Nininha Rocha ter no teatro que recebe o nome dela
duas grandes pianistas também. Ah, que legal. Essa história é muito incrível mesmo. A gente descobriu que a Nininha Rocha era uma pianista depois que a gente já tinha marcado, né, o espetáculo. Mas como é que a gente veio parar aqui? Porque essa turnê está sendo principalmente em capitais, né, brasileiras. E como que a gente Vai, Uberlândia! decidiu Uberlândia? Olha só que coisa incrível. Tem a ver com o coletivo Piano Vero, né? Ele realmente agrega muitos interesses, muitas pessoas, muitas coisas acontecem a partir dessa reunião. Então, assim, uma vez nós fizemos uma apresentação em Curitiba, na oficina de música de Curitiba. Em 2019, né? Foi no comecinho de 2019, a gente fez uma performance que durava 24 horas, com uma peça do Eric Satie, chamada Vexation. E durante a oficina de música, a gente convidou alunos da oficina de música para participarem da performance também, pianistas, né? E alguns se interessaram, foram procurar a Vera passou a peça para eles, tá? Uma peça bem curtinha. E aí a Mariana Mendes, que é aqui de Uberlândia, foi uma das participantes dessa performance lá em 2019. E ela se apaixonou tanto pela ideia do coletivo que ela falou, não, eu quero fazer parte desse coletivo, estou com vocês, vamos lá, vamos junto. Né? Essa obra, inclusive, ela trouxe para Uberlândia. Ela executou aqui com 60 pessoas, 60 artistas lá da UF, músicos e pessoal do teatro. E artista visual também. Que ela teve lá em Curitiba. E desde então a gente não se largou mais, né? Dentro do coletivo. Todo ano ela participa, ela vai para Curitiba. Mesmo na pandemia que a gente realizou os concertos online, ela participou também. E aí, então, ela é integrante do coletivo. Então, quando fomos desenhar a turnê, a gente está indo, né, para Porto Alegre, Rio, São Paulo. E aí, Minas, falou, não, Minas vamos para Uberlândia, a Mariana está lá, é uma super cidade mineira, tem a UFO, que é uma faculdade muito forte em música, né? Vamos para lá, não precisa ser sempre Belo Horizonte, né? E aí a gente conversou com ela, com quem que a gente pode falar para conseguir uma carta de interesse e tal. Aí o Teatro Nininha Rocha fez essa carta para a gente, eles acharam interessante o nosso projeto. E aí deu tudo certo, né? Para a gente estar aqui agora, graças a Mariana Mendes. Ó, é hoje às 7 da noite, gente, não percam. Vai ser lindo. E vão com a sensação de que vão descobrir algo novo. E vão abertos a entender a beleza, a ver beleza em literalmente tudo que produza um som ou não, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. E você falou muito do coletivo. Eu quero conhecer um pouco da história do coletivo, porque a Lilian falou muito, você falou muito. E o que eu acho interessante muito é dessa conexão que vocês fazem entre vários músicos, essa diversidade. Então, eu quero entender assim, como que esse coletivo surgiu e como ele cresceu até a proporção de fazer espetáculos Brasil afora, o mundo afora. Tá na tua vez. Ele tem esse embrião, né, que a Grace comentou, vem do quê? Vem dos anos 90, aquelas ideias da Vera de juntar pessoas para fazer um projeto temático para piano. É legal falar que esse nome é uma homenagem à Vera de Domênico, que ela foi minha professora, ainda é, né? É professora de piano, minha coach, foi professora de piano da Grace, desde os anos 80. Do final dos anos 80. E ela continua sendo professora, formando muitos pianistas. E diretora do espetáculo. Isso. Então a gente quis que o nome do coletivo fosse homenagem a ela, porque muitos ali tinham sido, ou são ainda, alunos dela, né? E então ele foi surgindo aos poucos e a gente percebeu que a gente já era um coletivo e a gente teve que arranjar um nome para esse coletivo. Então, oficialmente, em 2018, a gente batizou de Coletivo Piano Vero, né? Mas, assim, já era um grupo de pessoas que fazia esses projetos meio juntos, sabe? Por exemplo, principalmente, né, acho que pegou um impulso, assim, a partir do Bela Bartok, né, em 2007, 2008, que a gente fez com um monte de gente. Depois, que ainda era ligado a uma escola, onde a Vera dava aula, eu também dava aula ali.
A gente fez o Vila Lobos, fez Ernesto Nazaré, daí depois fizemos o compositores eslavos, franceses. Sempre projetos temáticos assim, e não só combinava com um concerto, um recital, mas a gente passava o ano inteiro estudando, pesquisando, tendo palestra, fazendo uns ensaios coletivos, escutando para todo mundo tocar. Então era uma imersão realmente na obra. Exatamente. Incrível o processo, né? Teve épocas que o maestro Oswaldo Colarusso foi fazer palestra para a gente sobre o Bela Bartok, a pianista Henriqueta Duarte, bem famosa lá em Curitiba, fez sobre o piano do Vila Lobos. Então, e a gente troca ideia sobre as peças, de onde que surgiram, em que contexto que elas foram compostas. Então, o pessoal mergulha, assim. Como está todo mundo junto, aí a gente fica mais envolvido ainda, né? Então, o poder, né, do grupo é muito encantador nesse aspecto. E a partir de 2018 que a gente começou a usar, né, esse nome oficialmente, e a gente não tem só pianistas profissionais ou estudantes de piano, né? Isso que é também um dos baratos do coletivo, é que a gente tem os pianistas amadores no sentido da palavra mesmo, né? Pessoas que exercem outras atividades como profissionais e amam piano, estudam piano, tocam piano, e dentro deles tem tem designers, tem psicólogo, tem advogado, tem todos os tipos. E tem uma designer que ela fez a logomarca, né? E tem esse colarzinho aqui, que é o piano infinito, mas tem essa característica, então, de agregar, não é um grupo fixo, cada projeto a gente varia, né? A gente convida outros pianistas, ou os pianistas mesmo se convidam para participar. E os repertórios que a gente executa, os projetos são sempre de repertórios bem pouco conhecidos ou pouco executados, né? Como essa peça do Satie, que é uma peça de 2 minutos, só que ela é executada por 24 horas, tem possibilidades infinitas de formatos, né? Tanto que a Mariana executou aqui de uma forma diferente. Lá a gente fez 24 horas com 20 e poucos pianistas, no formato de instalação, com almofadas e tal. E daí a gente executou também o Gurdjieff. O projeto do Gurdjieff, que ele é mais conhecido como um guru, né? Exatamente. Mas ele também fez uma coleta de músicas pelo Oriente Médio e fez uma parceria com um pianista. Mas ninguém conhece esse lado musical, assim, que é bem interessante. A gente vem dar uma pausinha rapidinho pro meu cinegrafista dar uma descansadinha. Agora a gente volta, e o papo tá bem legal, mas a gente vai tomar uma aguinha e a gente tá voltando. Voltamos agora, né? Depois que o Matheus descansou um pouquinho, agora ele sentou, a gente tá fazendo tudo em pé. Ele falou, não, agora eu vou fazer sentado. E eu vou continuar o nosso papo, porque vocês estavam falando do coletivo, da obra de Gurdjieff. Como é que é? Gurdjieff. Eu fiz um biquinho, gente, mas tentei. Então, como a Lilian estava falando, ele era conhecido como um guru, ele era da Armênia, né? E aí foi estudar o ser humano, as dores do ser humano, daí ele viajou pela Índia, pela Turquia, pela Grécia, pelos países árabes, entrou em contato com yogis, com mestres filósofos muçulmanos, cristãos, etc. Fez uma grande busca sobre a existência humana. E em todo lugar que ele passava, ele recolheu essas músicas e anotou, ele tinha conhecimento de música. Ele anotava as melodias, como os caras batiam nos tambores e tal. E quando ele teve um encontro com esse pianista ucraniano chamado Thomas de Hartmann, aí o Thomas de Hartmann conseguiu pegar essas coisas que ele tinha anotado e transformar em arranjos para piano. Então acho que tem umas 300 músicas escritas para piano, super bem escritas por sinal. E aí a Vera, né, encantada com essas coisas, quis fazer esse projeto com as obras do Gurdjieff, que são obras que envolvem muito o ouvinte. Elas são gostosas, misteriosas, aquela sonoridade meio oriental, assim, é muito gostoso o repertório. E aí a gente apresentou também em Curitiba, na Capela Santa Maria, depois na oficina de música, e aí a gente ia se apresentar no MASP, em São Paulo, em março de 2020, e a pandemia não deixou. Aí, enfim, passou um tempo, todo mundo achou que a pandemia ia durar 2, 3 meses, depois ia voltar tudo ao normal, não voltava.
Aí a gente decidiu fazer um concerto online com a obra do Gurdjieff, né? E aí, para isso, a Vera acionou outros pianistas amigos dela que moram fora do Brasil. Então, tem gente que mora em Portugal, Estados Unidos, França. Teve até uma pianista iraniana junto. Nossa, bacana. Muito bacana mesmo. Então, foram, assim, 28 pianistas de 7 países que fizeram esse repertório. E a gente fez 2 dias de concerto online no YouTube. E mais de 2.000 pessoas assistiram, foi incrível, assim, uma experiência muito, muito legal, né? Deu bastante repercussão. E quantas músicas foram, fizeram parte desse repertório? 28 pianistas, de 7 países. Mas quantas músicas? Quantas músicas? Vocês tocaram nesse Deu umas 3 horas, né? Acho que deu umas 40, 45 peças, mais ou menos. Então, muita coisa. é muita coisa, mas é que daí como foi dividido em 2 dias, é uma música mais palpável, assim, ela envolve o público, né, aquele ar misterioso. Eram vários pianistas, né, alguns conseguiram fazer os vídeos na sua própria casa, outros conseguiram emprestado um piano de cauda num teatro, gravaram ali no teatro, outros gravaram em estúdio. Então tinha uma diversificação de cenários e de pianistas para o público que estava assistindo, que não ficava cansativo, então foi bem legal essa experiência. E aí, finalmente, depois que teve uma pandemia, a gente pôde se apresentar no MASP. A gente fez isso em agosto de 2022, né, sabe? E foi muito louco, assim, incrível, porque a gente encheu o MASP. Porque se conectou com a comunidade armênia. Exatamente. Conseguimos um gancho, assim, né, fazendo as nossas pesquisas para divulgar e tal. Encontramos uma pessoa que é uma grande divulgadora, né, assim, dentro da comunidade armênia, sobre tudo que está acontecendo na Armênia e tal. E a gente encontrou ela no YouTube, procuramos o contato, ela ficou apaixonada pela ideia e divulgou para a comunidade armênia inteira. Então foi sensacional para a gente, porque a gente conseguiu fazer esse concerto para um público comum, que não é um público assim, que vai ao teatro para ver concerto de música sempre. Pessoas comuns que se aproximaram de uma obra pianística, né? Que, enfim, acho que o mais gratificante de tudo isso foi justamente isso. A gente não está tocando para músicos, a gente não está tocando para artistas. São pessoas comuns que trabalham no comércio, sapateiros, não sei o quê, que estão aqui assistindo a gente. Então isso não tem preço. Eu acho isso sensacional para aproveitar esse gancho, esse primeiro texto, para falar sobre isso. Como fazer o piano se tornar uma música se tornar uma música mais acessível a todos, né? A gente está aqui amanhã, vocês vão apresentar um grande conceito, uma obra bonita, densa, e como fazer que essa obra chegue à população de uma forma mais acessível, né? E como fazer como a gente transmite como transmitir o piano para esse público que não conhece muito esse instrumento, que não sabe muito o poder que ele tem. Pois esse é sempre um desafio, né? Porque tem pianos e pianos, né? Acho que todas as pessoas que a gente conhece dizem, eu adoro piano, eu adoro o som do piano, eu sempre quis tocar piano. Você encontra, as pessoas falam isso. Mas quando você vai ver o que elas ouvem de piano, às vezes é uma música muito pobrinha, assim, muito repetitiva, que é só um monte de caminhão de gás. Às vezes é um monte de arpejo um atrás do outro, você só fica com aquele som do piano, mas não é realmente uma música assim, mais, né, que evolua para alguma coisa. Então, a divulgação do piano é um desafio mesmo, né? Porque ou a gente acaba tocando coisas que as pessoas querem ouvir, porque elas já conhecem e tal, daí fica fácil, ou então a gente tenta provocar, né, um pouco esses projetos. Tem um pouco da expectativa, né? Você fala piano, já tem essa imagem toda que a Grace falou, às vezes é uma cambura do gás, é um pré-gol, aquelas coisas assim. Ou talvez um jingle, né? Às vezes não tinha. O que a gente vai tocar amanhã, por exemplo, é algo que ele quebra muito as expectativas. Se você
vai com expectativa. Então a gente já no começo já dá esse alerta, né? Não vá com expectativas, não tente entender, né? E realmente no começo pode causar um certo desconforto, porque as pessoas têm expectativas, a gente naturalmente tem expectativas, né? A gente quer ver uma coisa se resolver musicalmente, a gente faz um plano, você já sabe. E toda a nossa cultura musical reforça muito isso. Então, esse tipo de música que vai apresentar, a gente fica quebrando o tempo todo expectativas, porque é uma música diferente, assim, construída para você se soltar, assim, não basta esperar. E aproveite a experiência, aproveite o momento, né, que você estava falando. A experiência sonora, porque tem tanto som diferente que vai sair daquelas teclas. Então, assim, sinta o som, escuta aquele som reverberando na sala, como é que ele se conecta com o próximo. Não é uma melodia, é uma outra proposta, né? E se a gente só se entregar para sensações, já é o suficiente. Então, preparar o público também para isso, né? E a comunicação também. Claro, a gente comunica de várias formas, né? Não só verbal, ou né, a gente quer alcançar o máximo de público. Vamos falar lá com o livro, vamos falar com vários tipos de, né, imprensa e tal, mas a forma como a gente concebeu o espetáculo, porque o espetáculo de música erudita às vezes é só um piano no palco, o pianista tocando lá, toca lá, as pessoas aplaudem, você ri, a gente tocando aqui. Então a gente se preocupa muito com isso, porque a gente quer deixar a coisa acessível. Começa pela própria concepção do espetáculo que é bicho. Então a gente se preocupa com o figurino, a gente tem o cuidado de ter um cenário. Todo o material que a gente faz de divulgação nas redes sociais, a gente tenta não fazer uma coisa sisuda, assim, muita informação chata. Assim. A gente brinca um pouquinho com as coisas, a gente trouxe a ideia do cogumelo, que é uma coisa, pô, artistas são maravilhosas. O que tem a ver com cogumelo? Lúdica. Exato. Então tem essa coisa da gente se esforçar também, né? De tentar quebrar essa ideia do formato sisudo, clássico, que afasta o público ou acha que vai ser uma coisa difícil de entender, quando a gente não está preocupado, a gente não quer que a pessoa tente entender, sabe? A gente quer que a pessoa tenha uma experiência diferente. Eu posso dizer para os amanhã, não é para as pessoas compreenderem, é para elas sentirem. Então, assim, você que gosta de arte e quer conhecer a arte e quer compreender que a arte está em tudo que a gente faz, tudo que a gente diz e tudo que a gente sonha, que a cultura também é a nossa imaginação, vá amanhã, vá hoje, né, no teatro e vai sem expectativa, vai para degustar da noite, do momento e apreciar novos sons. Você que me conhece aqui sabe que eu acabo de fazer o Manso, que também é de som autoral. Vá com a expectativa de ouvir algo novo, descobrir sons. E eu garanto que vai ser uma experiência única e linda, né? Com essas duas grandes artistas que, além de fazer concertos e grandes obras, né, trabalham com trilha sonora, com edição. E eu quero saber como que vocês enxergam essa produção de uma trilha sonora ou de uma edição sonora em cima de um filme ou de uma série comercial, assim. Como que é esse processo de criação, vocês que vêm de um processo tão erudito ou então de um nicho tão específico, fazer algo comercial, assim, como que é esse mindset, como é que ele muda nesse quesito? Olha, na verdade, a gente tem esse nicho da música, né? Mas erudito e também popular, né? Nós duas também trabalhamos bastante com música popular. E eu, assim, raramente faço trilha para coisa comercial. Geralmente é um filme, né? Um curta-metragem, um longa, mas cuja intenção não é exatamente ser, às vezes, super vendável, né? Ou coisa assim. Às vezes o
diretor ele quer dizer algo com aquele filme. Mídia específico. Ele quer que o público veja, mas ele não quer fazer mais do mesmo, digamos. No sentido de não ser só entretenimento puro. De ter. Geralmente são filmes assim que chegam para mim. Né? Acho que talvez porque as pessoas já me conheçam um pouco também. Então, de vez em quando, tem alguma coisa comercial, mas geralmente são coisas diferenciadas, assim, sabe? Um projeto especial, uma coisa assim, daí às vezes as pessoas me chamam para fazer. Eu já fiz trilha sonora para agência de viagem, né, para vender viagem para a Terra Santa. Nossa, bacana. Foi bem legal, ficou bem legal, essa trilha ficou bem oriental. Assim. E, enfim, para lançamento de um imóvel especial para idosos morarem lá em Curitiba. Nossa, que diferente isso. Essas coisas que caem no meu colo, né? Então, porque eu não tenho um ritmo de produção assim, por exemplo, eu não conseguiria trabalhar com uma publicidade convencional, porque eu não sou. Eu sou devagar, mas eu faço direito. Então, eu não me encaixo no ritmo da publicidade. Aí não sei a Lilian como é que é esse trabalho comercial. Era meio. Eu tinha uma crise com isso, né? Porque a gente tem. Parece que a gente tem uma vida dupla, né? A gente toca e tem muitos amigos da música que não sabem que a gente também trabalha com pós-produção, né? Que a gente chama. Ou com música experimental, né? Também, que é outra coisa bem diferente, assim. E eu tinha uma crise porque, assim, tem esse pensamento da produtividade que fala quanto mais você investir nesse caminho, mais você vai evoluir, né? E a gente acaba investindo em caminhos diferentes. Então, a gente virou o famoso papo, né? De nada um pouquinho, voa um pouquinho, anda um pouquinho. Mas, assim, hoje em dia eu acho bem mais natural, assim, eu sinto que faz parte da minha personalidade, da minha área de atuação profissional, assim. Acho que conflito é cada vez menos, porque eu vejo, por exemplo, a ideia do vídeo sempre volta, mesmo quando eu estou fazendo esses trabalhos de pós-produção, né? Eu faço coisas bem mais comerciais, que é Grace, por exemplo. Não trilhas, mas eu fiz, por exemplo, a edição de efeitos sonoros daquela série Rensga, que passou no Globo Play, é sobre música sertaneja, assim, praticamente uma novela. Mas assim, o amor pelo som, sabe? A gente quer deixar o som bonito. Ele sempre me remete a quando eu descobri as ideias do vídeo, quando eu comecei a trabalhar no canto parado. Simplesmente pelo som, querer saber que você consegue manipular as coisas, né? De uma forma musical, também saber que musical está por trás de tudo que eu faço, independente da finalidade, se seja editando uma coisa, uma audiência, um efeito sonoro para uma novela, ou fazer uma trilha para teatro, né? Ou mesmo tocando lá, eu tenho uma banda de Foo Fighters cover, já faz 10 anos. Eu toco numa banda de Foo Fighters cover, mais de 15 anos. Uns 10 anos. Gente, então você falou de show, agora vamos Foi no show. Yes. E a curiosidade é que eu faço aniversário no mesmo dia do tecladista do Foo Fighters. Não, agora não, aí. As ligações perigosas. Que interessante. Eu fui no show do Fighters em 2009, foi a primeira vez que eu fui no Brasil. Acho que foi no Local. Foi. Mas não foi agora, foi dessa vez não, foi a primeira vez que eles vieram. E aí eu tenho uma paleta do peguei show. E eu gostei muito do show da vibe do tecladista. Porque todo mundo achava que era o Taylor e o David Jones. E ele conseguia falar, agora é o meu momento, eu vou fazer isso aqui, vamos embora. Você deve ter percebido isso, assim. Sim. Então, eu acho bem interessante essa sua Fighters. E eu quero saber assim, eu não só queria saber a roqueira sua, Normalmente a gente tem história da música popular, assim. então, por favor, compartilhe algumas histórias de alguma música popular, uma curiosidade de música popular, Grace também. Bom, a Grace faz parte do Grupo Fato, que tem a
agora em 2024, a gente vai completar 30 anos de grupo. E é um grupo meio assim, ele nasceu lá em 1994, em Curitiba, e a gente tem 9 álbuns lançados já. Desses 9, acho que 6 estão nas plataformas digitais. Falta por os primeiros que ainda não tinha plataforma naquela época. A gente tem que digitalizar, fazer os procedimentos de SRC, não sei o quê. Então, mas é um projeto, né, para os 30 anos, de fato, todos os 9 álbuns estarem nas plataformas. E a gente trabalha com música popular autoral, principalmente autores lá de Curitiba, do Paraná, mas alguns brasileiros também. Vou ouvir, porque eu sou defensor da cultura. Ah, que legal. E Tem uma curiosidade também. E aí a gente explora, assim, a gente não queria ser um grupo que fizesse mais do mesmo, a gente não queria também ser um grupo de um estilo só, tipo assim, vamos fazer um grupo de samba, vamos fazer um grupo de blues, a gente não queria fazer isso, a gente queria contemplar um tipo de diversidade que existe lá em Curitiba, que é um pouquinho diferente, digamos, do Brasil, do Sudeste para cima, né? Que em Curitiba tem muito imigrante europeu de muitos tipos. Tem um pouco menos de negros do que na média do Brasil, né? A gente tem, segundo assim, estatísticas, né? Pode ser um pouco diferente disso, mas de 20, no máximo 25% de população negra lá. E tem muito, assim, italiano, alemão, polonês, ucraniano, sírio-libanês, turco, japonês, português, espanhol, tem, assim, muito mesmo imigrante, né? E a gente não tem uma identidade musical que é um carimbo, assim, tipo assim, você pensa, Rio de Janeiro, o que vem na tua cabeça? Então, você pensa, Pernambuco, então, não temos isso. Sou muito comum, né? Não temos isso no Paraná, né? E tal, você pensa Rio Grande do Sul, você já pensa Milonga, né? Então, é uma região assim que ainda estava mais nova, porque a gente era província de São Paulo e tal, né? E, então não tinha essa identidade cultural nem musical já impregnada ali na nossa região. A gente falou, bom, tem esse monte de imigrante aqui, e aqui, geralmente, polonês casa com polonês, de vez em quando acontece um acidente, que nem os meus pais, minha mãe é de origem polonesa, meu pai é de origem sírio-libanesa com espanhol, né? Às vezes tem esses casamentos. Então a gente falou, vamos fazer isso com a música, de fato, umas coisas tipo, umas combinações que não são tão comuns assim. Elementos de um pouquinho de música polonês, um pouquinho de música libanesa com música brasileira, somos brasileiros, tá? Então a gente sempre tentou criar um estilo, uma rítmica, assim, que combinasse vários estilos que não costumavam andar juntos. E junto com isso, a gente introduziu a sonoridade dos tamancos de fandango que a gente tem lá no Paraná. Gente, A gente usa como instrumento de percussão esses tamancos. E daí tem um instrumento que a gente inventou que se chama tamancarha, tipo uma caixa de madeira assim, uma engenhoca lá que um serralheiro fez, que a gente segura com a mão, tem 3 tamancos presos de cada lado e a gente consegue tamanquear com as mãos também, né? Porque o tamanco ele é percutido com os pés. Então no nosso show tem isso, a gente faz percussão às vezes com os pés, às vezes tem alguém lá na tamancara que a gente tem que tocar também os outros instrumentos. Então é um grupo muito diverso. E a partir de 2018 entrou uma nova integrante do grupo que faz percussão corporal. Então entrou mais a percussão corporal no grupo também, misturando com tudo isso que a gente já faz. Não dá pra vocês se encontrarem com o queijo, não. Isso mesmo. Então, ó, Experimental tá na veia de todos vocês. E você tinha uma. Eu tenho uma curiosidade do fato, é que um dos fundadores foi hoje global, Alexandre Nero. Mentira! ele ficou 10 anos no grupo, Não. Gente, participa desse momento com a gente também. Eu quero saber. Olha que chique. Aí ele saiu por conta do. Ele saiu com um convite da Globo para ele fazer uma novela. O fato que é você de volta. O fato é esse. Achei um pouco menor, né? Um pouquinho
mais Então, do que eu pode fazer, pessoal, pode fazer, bora. De vez em quando pode. É, então, ó, fato, médico, você faz falta no fato também, e vamos juntos. Eu até gostaria de sugerir para as pessoas aqui, para antes que a gente esqueça, né? Então, o fato é @Grupo Fato, no Instagram e no Facebook, ou no YouTube. O Coletivo Piano Vera é @Coletivo Piano Vera. E a Lívia tem também um outro trabalho super interessante, que se chama Somos Nikkei, que ela vai poder falar para vocês. Que é mais uma faceta da multifacetada Lívia. Pois é, então, multifacetada, minha primeira banda foi uma banda de afro-reggae. Que legal. Eu estava com cabo-verdianos. Foi aí que eu aprendi a tocar. E agora essa mais recente, que é uma banda chamada Sons Nikkei. É um projeto, na verdade, chamado Sons Nikkei. Que é só com instrumentistas Nikkei. A gente até teve a participação da Fernanda Takai, ela faz parte desse projeto. E assim, mistura a ideia de fazer um fusion, né, de músicas. Na verdade, que é o imaginário da música e da cultura japonesa, com a música do universo da música brasileira. Então a gente faz lá Vila Lobos, mistura, faz o Tenzi Caipira e mistura, faz o Chicãozinho Caipira, tá ligado? E tem rede social para falar comigo desse projeto? É a Sons Nikkei. Somos Nikkei. E logo a gente vai estar lançando os DVD, né, entre aspas, na verdade são os videoclipes das músicas, daí tem a participação da Fernanda Takai. É só seguir lá os Sons Nikkei que a gente vai divulgar. É com um K ou dois? Com 2Ks. 2K, Somos Nikkei. Gente, eu quero vocês aqui com o trabalho autoral de vocês, por favor, voltem. Vamos dar um jeito. Nossa, a gente quer voltar. Volta Tem aqui. muito falta conhecer muita parte aqui da cidade. Eu estou curioso agora para conhecer o fato. Sons Nikkei. O som de... E você também tocando com Fighters, eu também. Fighters Cover, que chama. Vou divulgar também, chama. Pode divulgar. Acoustic. Com 2 Os, né? Acoustic Fighters. Acoustic, porque ele começou a fazer a banda começou a fazer o acústico do Fighters. Tá? Acoustic. Tem quanto tempo essa? 15 anos. Nossa, 15 anos já. 15 anos. Gente, eu tô adorando o papo. E eu sempre pergunto nas minhas entrevistas se vocês já foram entrevistados por alguém com uma condição assim diferente, que tem uma condição deficiente, o pessoal pode falar dessa palavra, eu não gosto, daqui a pouco você vai ver por que eu não gosto. Você já foi entrevistado por alguém assim como eu? Olha, não. Simpático, assim, como você. Não, a gente nunca foi entrevistado por alguém com algum tipo de necessidade especial, uma coisa assim, sabe? Então, e a gente ficou muito feliz com o seu convite, porque a gente acha isso super importante, né? Todas as diversidades, todas, neurodiversidades, diversidades físicas, diversidades sexuais, né? Todo mundo tem que ter espaço na sociedade e ser contemplado da mesma forma, porque todo mundo tem algo a oferecer. E quero que vocês tenham alguma experiência com alguma pessoa que tem alguma deficiência, alguma condição específica. Se vocês tiverem, o que ela te ensinou, o que vocês ensinaram para de volta, porque sempre é uma mão dupla, né? Então, eu queria que vocês podem compartilhar uma história que vocês têm com uma pessoa desse tipo. Eu tenho deficiente visual. Meu amigo, né? Ele é formado em filosofia e ele também era músico na época. Eu também sei que ele virou fotógrafo na época. Mas assim, eu tinha um projeto chamado Mapa Sonora de Curitiba, que entrevistava várias pessoas para colher relatos sobre a percepção sonora da cidade, memória sonora, e ele foi um dos entrevistados. Queria muito saber assim, como é que alguém que não vê, né, percebe sonoramente, assim, porque muda muito, né? E assim, eu fiquei muito fora, claro, né? Todos os relatos dele eram riquíssimos, a experiência dele com o som, riquíssima, assim, muito detalhado. Mas o que eu achei assim, muito especial é perceber como era gostoso conversar com ele, assim, o timing, porque ele realmente, ele
baseada na escuta dele, assim, para a gente ter uma conversa. Isso é muito raro, assim, às vezes você está conversando com alguém que nem está prestando atenção no que você está falando, já está vendo. E, assim, o fato de ter uma deficiência, nesse sentido, fazia ele usar o outro sentido de uma forma assim, que realmente é para ser utilizado, que a gente não utiliza. Então, foi muito legal, assim. Ele mora no meu coração. Qual que é o nome dele? E deu pra Ela se emocionou. emocionou a história. Daqui a pouco você lembra. Você tem alguma? Tenho mais de uma até. Pode compartilhar com a gente. Quando eu fiz faculdade de música, eu tinha uma professora que ela dava canto coral e também alguma outra disciplina lá, que eu nem me lembro mais. Mas o canto, né, é uma pessoa que ela tem um tipo de doença degenerativa, né? Então ela usava muletas na época, ela tinha assim, as pernas atrofiadas, né? Então ela usava muletas e tal, e precisava ter um carro especial para ela dirigir, aquelas coisas todas. Mas ela era uma pessoa tão gigante, tão iluminada, assim, que onde ela chegava, mesmo só falando, cantando era mais ainda, mas simplesmente todo mundo prestava atenção nela, ela tinha uma energia de vida, assim, maravilhosa, né? Liliane Ganetti. E quando ela cantava assim, como ninguém, a voz vinha lá das entranhas, assim, de um jeito que todo mundo parava tudo que eu fazia para escutar a mulher cantar, né? Então, eu aprendi muito com ela, aprendi a admirá-la demais e, enfim, pessoa que me marcou, né? Foi uma espécie de divisor de águas assim, na minha vida. E depois, mais para frente, quando eu dei aula na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, eu tive um aluno na licenciatura em música que ele tinha um grau de autismo que era mais pesado, mas foi sendo muito bem trabalhado pela APAE de lá, que virou um autismo bem mais leve, meio Asperger. Só que ele tinha um dom para música absurdo, né? Então ele capturava as linguagens musicais, por exemplo, eu escutava um pouquinho de blues, assim, já entendia como é que era, já ia para o piano, já estava tocando e improvisando dentro da linguagem do blues. Era um negócio impressionante, né? E com todos os estilos e ritmos era assim também. Muito ouvido, ele não lia nada e ele se relacionava com as pessoas através da música, né? Se expressava bem e tal, daí ele foi aprendendo a aceitar a interação com as pessoas, sempre a partir da música, né? Mas aprendeu a abraçar as pessoas, aprendeu a sorrir para as pessoas, aprendeu a olhar para as pessoas, porque a música deu isso para ele. No começo ele não conseguia, né? Ele era menor, a mãe dele me contou, ele não conseguia olhar para as pessoas, não conseguia dar um abraço, nada. E a música fez isso com ele e ele tem, né, um talento maravilhoso. Chama-se Paulo Winchester, que mora lá em Ponta Grossa. Que história bonita. E para encerrar esse nosso bate-papo divertidíssimo, super informativo, de conhecimento, eu descobri um conceito diferente em 2017, com um professor de universidade de Goiânia. E desde então eu divulgo e eu trabalho esse conceito, eu acho que ele é muito melhor do que o atual. E alguns acadêmicos já usam esse conceito, mas não é difundido para a sociedade. Eu sou uma pessoa com deficiência. Eu não gosto desse termo, eu acho esse termo horroroso, porque significa falta de alguma coisa e, na verdade, a gente tem condições, né? E aí, eu troco esse termo por singularidade, porque todo mundo é único, todo mundo é singular, né? Exatamente. E tem várias singularidades, tem várias. Pode ser de comportamento, pode ser físico, pode ser psíquico, pode ser emocional, pode ser várias em todas elas, mas
Eu sou gordinho, baixinho e falo muito somando, né? Então, assim, eu quero saber diferenciar uma singularidade ou algumas singularidades de vocês. Olha, eu descobri durante a pandemia que eu sou portadora de TDAH. Então, eu tenho um aspecto de neurodiversidade que eu aprendi a conhecer, me auto-observar, e eu não tinha me tocado que eu tinha isso, né? Então, é muito interessante porque, a partir disso, eu passei a me olhar e a me gerenciar de outra forma, né? E olhar até para as pessoas também de uma outra forma. Agora, as pessoas não acreditam muito que eu tenho isso. É engraçado. Né? Porque, enfim, eu descobri isso muito tarde. As pessoas já conviveram comigo a vida inteira. Como assim, de repente, você tem mulher? Então é difícil, mas tudo bem, está tudo certo. Mas seria uma singularidade que é uma descoberta recente para mim. Eu descobri no final da pandemia. E graças a Deus com isso. Tanto que Tem um nível de sofrimento, né? Porque, como diz uma moça que tem um podcast sobre TDAH, que é muito bacana, né? Tipo assim, a sociedade funciona, todo mundo na sociedade, as pessoas normais, né, são macaquinhos que vivem em árvores e colhem as frutinhas e não sei o que lá, e caçam as suas coisinhas e tal, são os macaquinhos, né? Quem tem TDAH é peixe. Peixe só sabe nadar, mas a sociedade fica dizendo para você que você também tem que subir na árvore. E aí você fica sofrendo, porque você fica tentando subir na árvore, mas você nunca vai conseguir, porque você é um peixe, você vai desempenhar muito bem dentro da água. Então, quando você descobre que o teu lance é fazer as coisas dentro da água, aí tudo muda. É bem legal essa parte. adorei essa analogia, adorei. Só pra vida. É bem legal. As perguntas não sei. Ela ficou pensativa, ficou. Mas acho que uma das coisas é justamente essa. Assim, né? Acho que a minha singularidade passa por esse lugar assim, da introspecção, da introversão e essa quietude, assim, já foi uma coisa que me incomodou muito. E engraçado que tem com essa coisa do silêncio, né? Questão do silêncio. Porque a gente vive numa sociedade que valoriza muito, né? A comunicação, sempre estar se expressando, né? Você fala, você sempre tem que ter uma opinião e sempre tem que ter. Então, essa coisa assim da quietude já me deu. Já me fez achar que eu era inferior. Acho que essa é a minha singularidade. O que mais? Eu sou uma pessoa alta. A questão da niponicidade também, aqui num país, né? Ocidental. Em Curitiba. Em Curitiba tem muito japonês ainda assim, mas já também já me fez achar que eu era uma pessoa desencaixada, assim, né? Eu era singular nesse sentido. Assim. E hoje em dia eu acho super legal. Eu adoro, assim, nesse sentido que eu sou singular. Que eu uno esses traços assim, que é muito difícil, essa combinação é super difícil pra caramba. Né? Eu ser japonesa okinawana, né? Uma coisa bem mais específica, mais singular ainda, que é O que Okinawa? O Okinawa, ele é um território no Japão que ele era um território independente até o século XIX. Então, imagina que é um reinado ali no Pacífico que tinha suas próprias tradições, seu próprio idioma. Fisicamente o povo é bem diferente. E ele foi anexado ao Japão, então virou, tipo, genericamente faz parte, né, do povo japonês. Mas não, a gente tem um idioma, assim, então. E o japonês, ele tinha preconceitos, né? Os okinawanas. Quando os imigrantes vieram para o Brasil, a própria colônia assim, de okinawanas vieram, se juntavam porque eles se entendiam, né? Eles tinham uma cultura diferente do resto dos japoneses. E os japoneses, né, tinham as expressões, assim. Então, é um tipo de japonês super similar. Isso eu aprendi porque eu fui para lá. E a partir do momento que eu fui para lá, que eu passei a gostar muito de ser diferente, de ter essa característica. Dessa combinação de ser japonesa, okinawana, ainda brasileira, e tocar música, tocar
Fighters, né? Tem uma hora que eu acho que eu sou pianista clássica, sabe? Essa combinação de coisas e isso, tipo, e beber esse, às vezes eu não quero falar, às vezes eu não quero fazer um drama, não quero. Eu tô afim de não pra me estressar, assim, legalmente. Eu acho que faz parte de eu ser uma pessoa única. Após os 40 anos, Gente, amando a nossa singularidade e aprendendo com ela todo dia, eu vou encerrar o Cimanco de hoje com essa dupla fenomenal, simpática, que eu amei, e vou encerrar mais um último convite, porque hoje tem Sonatas e interlúdios para piano preparado do compositor norte-americano John Cage. Não percam, porque é uma experiência única, diferente, surpreendente para todos vocês. 19 horas no Cine Teatro Minha. Vamos prestigiar. Até a próxima, pessoal!